Como é bom louvar o Senhor, meus irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Vamos para o nosso quinto sermão na nossa série. Perdoem uns aos outros. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 5 ao 11. Que alegria, meus irmãos, poder louvar o Senhor. Compartilhar com os irmãos uma alegria. Os irmãos viram aqui hoje o teclado, né? Um piano. Graças a Deus. Deus, por ser o amor a nós, usa pessoas generosas para abençoar. E foi da vontade de Deus que um casal aqui da igreja, não vou citar nome para não constrangê-los, mas que doou para a igreja esse piano aí, tá, irmãos? Esse piano aí é nosso. E aí os irmãos hoje já começaram a tocar aí. E daqui uns dias, os irmãos vão vê-los aí, se dedicando nesse ministério tão maravilhoso que é levar a gente à adoração. Então, compartilhe com os irmãos essa alegria. Que os irmãos abram seus corações para essa generosidade. Não precisa ser rico para doar. O que a gente precisa é generoso. E Deus certamente trabalhará no nosso coração. Então, fica aqui meu agradecimento a esses irmãos por tamanha generosidade. E que outros os imitem. Afinal, meus irmãos, todos somos beneficiados. Amém? Vamos lá para o nosso texto. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Um texto que eu acho que para a maioria dos irmãos aqui é bastante conhecido. E esse texto aqui, meus irmãos, ele ilustra o nosso texto de domingo passado, de Gálatas de 1 a 6, onde nós somos chamados a restaurar, com brandura e carregar, né, a carga. Não fardo, mas a carga. Então, esse texto aqui, ele ilustra isso. Vamos ver o texto, verso 5 ao 11, depois eu digo aqui como eu dividi. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço, em algumas versões rogo, que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui tua palavra. Somos carentes necessitados de compreensão. Somos carentes necessitados, Senhor, da força do teu poder, para que, de fato, sejamos obedientes no ato de perdoar, de pedir perdão. Ó Deus, que cada sermão aqui pregado, de fato, possamos crescer na graça e no conhecimento dessa doutrina tão necessária em ser vivida na vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de entender e assim
viver conforme a tua vontade. Então, por isso, nos ajuda, Senhor. Não nos deixa sair daqui sem nos apercebermos das nossas responsabilidades nesse texto que foi lido agora diante de nós. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada senhor, cada senhora. Como sempre te peço, abençoa, Senhor, aquele menos instruído, o mais instruído, o de menor posição, o de maior posição, que todos possamos nos enxergar com a mesma necessidade de conhecer a tua vontade e viver a tua vontade. Para a honra e glória do teu nome é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dividir o texto em duas partes, tá, irmãos? Do verso 5 ao 8, o pecador causa tristeza. É interessante Paulo usar, aqui é um verbo, tristeza, por incrível que pareça. É um verbo, não é um substantivo. Paulo usar tristeza. E do verso 9 ao 11, quem ama, perdoa esse pecador que causa tristeza e é vitorioso contra Satanás. Eita, ficou grande, né? É porque não está aqui assim, não. É porque eu parafraseei aqui. Está aqui só assim, ó. Quem ama, perdoa e é vencedor. Mas quem ama, quem? O pecador. E quando a gente perdoa, e quando a gente ajuda, prepara um ambiente para que uma pessoa que errou se arrependa, peça perdão, a gente vence Satanás. É só se você tiver prestado atenção o que o verso 11 vai dizer, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para que ele não nos vença, vantagem, chegue na frente, tenha prioridade. E esse texto aqui é mais um texto prova, meus irmãos, para aquele argumento de dizer que nós somos uma família, que a gente está interligado, a gente deve um ao outro. E a Bíblia vai dizer que a gente deve amor. E amor é perdão. Perdão é amor. Se eu não perdoo, eu não amo. Aí preste bem atenção mais uma vez aqui. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Amor é uma ordem. Paulo aqui está ordenando a igreja de Corinto a perdoar esse irmão aqui. Meus irmãos, tudo indica que Paulo escreveu quatro cartas à igreja de Corinto. 2 se perderam. E nós ficamos com essas 2 aqui. Os historiadores, os estudiosos vão dizer que essa segunda carta, na verdade, seria a 4ª carta. A primeira é a primeira mesmo, certo? Melhor dizendo, essa aqui seria a 3ª carta. E entre essa carta, houve a carta que Paulo escreveu com muita força, da qual, quando a gente lê todo o capítulo 3, ou todo o Coríntios, mas especificamente o capítulo 3, que é o nosso contexto aqui, imediato, né, da nossa passagem, capítulo 2, que é o contexto da nossa passagem, Paulo fala muito de tristeza. Quer ver? Você presta atenção aí, ó. Verso 1 do capítulo 2, que é o nosso contexto. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeci vocês, quem me alegrará? Se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele quem tenho entristecido. Então parece que houve uma carta antes dessa, né, que Paulo pegou pesado com o pessoal. E provavelmente foi devido ao que aconteceu, tudo indica, quando a gente lê aqui o nosso texto, capítulo 5, que ele menciona esse indivíduo, ora, se alguém causou tristeza, alguém, uma pessoa, não fez a mim, ou seja, não somente a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo, em parte, causou tristeza a todos vocês. Então veja, Paulo está falando de alguém que causou uma tristeza muito grande a ele. E ele está dizendo que não foi só ele, mas todos os irmãos da igreja de Corinto. A igreja. Está vendo aqui? Paulo está querendo dizer aqui para nós que se alguém faz algum mal a algum irmão na igreja, aquilo que eu falei no sermão passado, ele pode sofrer diretamente o pecado do irmão, a afronta do irmão,
mas indiretamente toda a igreja sente. A ideia parece que Paulo foi atacado pessoalmente. E ele está dizendo aqui, e ele fala de um jeito que ele não quer ser pesado para ele, mas diz: vocês também, indiretamente, foram atacados. E é interessante, como eu disse aqui no começo, que Paulo não usa um verbo para demonstrar o ataque que ele sofreu dessa pessoa, e a igreja também diretamente, uma palavra dura, como ofensa, como pecado. Ele usa tristeza. É interessante. A ideia parece que Paulo está querendo dizer que, independente do pecado que alguém possa causar, a ofensa que alguém possa causar a mim e a você, nós devemos nos entristecer e nunca ficar irado, com raiva, com desejo de vingança. A gente deve se entristecer pelo motivo do qual a gente tem consciência do pecado que ele cometeu, seja qual for, o quanto o deixa sujo, o quanto o deixa em uma situação desvantajosa para com Deus. É esse sentimento que Paulo quer passar quando ele diz isso aqui. Ora, se alguém causou tristeza, ele podia dizer assim: ora, se alguém me ofendeu, se alguém pecou contra mim. Ele podia usar várias palavras, vários verbos que conotasse essa ideia de que ele foi ofendido, mas ele diz tristeza. Ele sente, ele repele o pecado, mas ele mostra um coração amoroso. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é: quem é esse cara? Quem é esse indivíduo que causou essa tristeza a Paulo? E Paulo está dizendo que afetou toda a igreja. Quem é? Certamente eles sabem quando Paulo fala isso. E quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele faz afirmação, ele mostra um dever de todos eles e ele faz um pedido, do verso 5 ao 8. Ele faz uma afirmação. Qual é a afirmação? De que um indivíduo pecou contra ele, entristeceu ele, mas também entristeceu toda a igreja. Toda a igreja está envolvido, direta ou indiretamente, está envolvido na queda de um irmão. Aí lembre-se de Gálatas. O que é que tem que ser feito? O próprio Paulo dizendo aos Gálatas: aqueles que são espirituais, aqueles que são maduros, têm que perdoar esse irmão, tem que ajudar esse irmão, preparar um ambiente para que esse irmão se arrependa, para que ele seja restaurado. Não é isso que a gente viu lá em Gálatas? Restaurar o irmão com brandura, estando próximo dele, carregando a carga dele. O que seria a carga que a gente viu? A carga seria as consequências da falha dele. A vergonha, a angústia, a acusação do diabo sobre ele. E a gente tem que estar próximo desse irmão. Então, ele faz essa afirmação: pecou contra mim, pecou contra vocês. Olha aí, ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim. Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte que causou tristeza a todos vocês. Aí Paulo, ainda no verso 6, ele vai dizer o seguinte: basta-lhe a punição imposta pela maioria. E aí isso faz lembrar todos os sermões que nós falamos aqui sobre perdão. Precisa haver exortação, precisa haver punição, castigo para aquele que errou. Precisa, a gente não. A ideia de ser brando não é ser omisso, não é encobrir o erro do irmão. Tem que mostrar para ele que ele errou. Tem que haver punição. Mas não pode haver só a punição. Tem que haver a restauração. E parece aqui, quando Paulo diz assim, ó, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Ou seja, tem uma hora que essa punição ela tem que acabar. Tem que haver. O que Paulo está chamando a atenção aqui, meus irmãos, é algo que caracteriza se uma igreja é verdadeira ou não. É a disciplina. A igreja tem que ter disciplina. Hoje nós vivemos um período que a maior parte das igrejas não estão preocupadas com isso. As pessoas entram à igreja, começam a frequentar os cultos da igreja e automaticamente é colocada como membro e ela pode fazer o que quiser na vida dela. Eu ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, quando eu perguntei: na sua igreja,
não pratica a disciplina se o irmão errar. Vocês não chamam esse irmão, faz lá o processo lá de Mateus, conversa com ele em particular, depois chama testemunha, e aí se ele não se arrepende, continua na prática do pecado, se ele não pede perdão, aí leva para a igreja, apresenta para a igreja, e a Bíblia vai dizer que a gente deve fazer isso para causar temor, para que outros que queiram fazer ou estejam fazendo, se arrependam, e quem não fez, não se meta a besta a fazer, porque vai ser disciplinado na frente da igreja, é a punição, é a vergonha para ele. Aí ele falou e disse, não, isso aí, se a gente começar a fazer isso, as pessoas não vão querer mais vir à igreja. Isso é constrangimento. Ele disse, isso é constrangimento. Eu digo, e como é que trata pecado? Aí ele falou, não, é nas pregações. Se eu estou ouvindo a pregação, o Espírito Santo vai lá e trata, ela se arrepende e segue a vida. Mas não é isso que o texto nos ensina. É Paulo dizendo aqui que houve uma disciplina com esse indivíduo. Daqui a pouco a gente vai tentar entender quem era esse indivíduo. Parece que dá para a gente ter uma ideia de quem era esse cara aqui. E Paulo está dizendo, ó, a maioria não já decidiu a punição dele, então basta. Ou seja, Paulo está dizendo, não é para desprezar a vida toda, se houver arrependimento da parte dele. Então preste bem atenção, guarde isso. Se houver arrependimento, e tudo indica que esse indivíduo se arrependeu. Por quê? Porque Paulo diz isso, ó, ele continua no verso 7, que é o nosso segundo ponto. Né? Ele vai dizer, de modo, o nosso primeiro ponto ainda, ele vai dizer, de modo que agora, pelo contrário, vocês não têm mais que punir, o que é que eu tenho que fazer? Olha o que ele diz, vocês devem perdoar e consolar. Perdoar e consolar. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar. Com que finalidade? Para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Aqui é outro verbo. E a palavra tristeza aí, esse verbo aí, ele dá a ideia de aflição, lamentação de uma pessoa enlutada. Então serve, por isso que eu disse para os irmãos, quando uma pessoa peca, quando ela erra, não é só a pessoa ofendida que fica magoada, aflita, que fica com lamentação, como de uma pessoa enlutada, como se um parente tivesse morrido. É a ideia de como dói quando alguém magoa a gente, quando alguém ofende a gente. Como dói. Essa palavra traz essa conotação. Mas essa mesma palavra Paulo colocou também para aquele que ofendeu e que provavelmente se arrependeu e está clamando por perdão, não só de Paulo, mas da igreja toda. É a pessoa que erra, por mais que a gente ache que não. Porque normalmente é assim, meus irmãos, quando a gente é ofendido, a gente acha que só a gente que sente. Que quem ofendeu não está nem aí. Ele pode até parecer que ele não sente nada, mas ele sente. Quem ofende também sente. Mas quem ofende, que tem o Espírito de Deus o levando a se arrepender. Quem realmente não quer se arrepender, ele não vai sentir nada mesmo, não. Nós vamos ficar com a dor e ele vai viver a vida dele tranquila. Mas uma pessoa que realmente teve a vida transformada, quando ela ofende, ela sente também. Ela fica assim, porque a palavra dessa conotação para os dois está aqui. Aparece tristeza para Paulo, aparece tristeza para esse que ofendeu. E Paulo diz, perdoar e consolar. A ideia de consolar, meus irmãos, é a mesma palavra que apareceu aqui como, no meu texto aqui, como no verso 8 vai aparecer, pedir, rogar. É a mesma palavra, consolar, que foi traduzido por consolar, é a mesma palavra. E a palavra consolar, ela traz a ideia de instruir, admoestar, exortar, estar ao lado. Essa palavra consolar. Porque a gente entende na nossa língua português, consolar é você pegar a pessoa, botar aqui no ombro, deixar ela chorar e tal, e tal, e tal, e tal. Não. Aqui no texto, essa palavra tem a conotação de você instruir,
de você perdoar esse indivíduo, ou seja, fazer o bem para ele, preparar um ambiente, ser benigno, e nesse ato de preparar um ambiente, você continuar exortando ele. Olhe, é tipo isso aqui, olhe, o que você fez ofendeu demais a Deus, em primeiro lugar. Ofendeu a Paulo, ofendeu a nós, mas nós te perdoamos. O Senhor te perdoou, nós te perdoamos. Então não se deixe mais acusar. Tudo isso aqui é o consolo. Não é simplesmente ficar calado e a pessoa aqui do lado. É você ensinar. É você pegar o conhecimento que você tem aprendido e dizer para ele aquilo que não é novo para ele, mas que ele precisa ouvir novamente. Olha, você ofendeu, mas o Senhor te perdoou. Nós te perdoamos. E nós temos alegria e satisfação em ver você de volta junto conosco. Nós estamos aqui para restaurar você. Eu estou aqui para ser aquele que vai lhe ajudar a carregar essa carga que está pesado sobre você, acusação, você achar que alguns irmãos não lhe perdoou, mas lhe perdoaram. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Então, do verso 5 ao 8, Paulo afirma que todos estão envolvidos na queda desse irmão. E todos estão envolvidos na restauração desse irmão. Paulo diz que isso é um dever. Verso 7. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, exortar o irmão, instruir o irmão, admoestar o irmão. Para quê? Para que ele não entre em profunda, seja consumido. Essa palavra consumido, ela dá a ideia de, imagina um leão, que é o rei da selva, pegando um animal na caça. O que ele faz? Ele destrói por completo. Não há clemência da parte do leão. Quando ele olha a sua presa, ele parte para cima, e usando aqui a palavra do texto, que não é exatamente a mesma coisa, mas ele consome por completo. Então, é a ideia de quando um irmão que se arrependeu está buscando a comunhão com os irmãos e os irmãos insistem numa punição eterna. Não aceita o perdão do irmão, rejeita, não consola, ou seja, não instrui o irmão, não perdoa, não prepara um ambiente propício para ele se aproximar. Esse irmão entra na situação de como ele fosse a presa e nós fôssemos o leão que, sem piedade, o destroça. Quem aqui já assistiu aquela National Geographic, aí tem lá algumas coisas, né? Como os animais, como é a selva, como é que eles vivem ali e tal. E mostra como é que o leão caça, e quando ele pega a sua caça, ele estraçalha sem misericórdia. Essa palavra está aqui para trazer essa ilustração para a gente. Quando a gente não perdoa o irmão, quando a gente não tem desejo que esse irmão seja restaurado ao nosso meio, quando há arrependimento da parte dele, porque quando não há, é expulsão mesmo, né? Nem sentar e comer com ele, como diz lá em Hebreus. Mas, ou melhor dizendo, como diz 1 Coríntios, capítulo 5. É assim que a gente trata. Quando a gente não está em amor, em obediência à palavra de Deus. Mas quem seria esse indivíduo? Quem seria? Há quem acredite, muitos comentaristas, que acredite que esse indivíduo aqui que Paulo menciona é o que está em 1 Coríntios capítulo 5. Vá lá. 1 Coríntios capítulo 5. E olhe que foi o que esse cara fez. Eu não vou ler o capítulo todo, são 13 versos. Mas eu quero só que você olhe as palavras que aparecem muito forte aqui. Eu vou ler só o verso 1 e o verso 2, aí depois eu vou pegando algumas palavras importantíssimas aqui nesse texto. Só para situar os irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como nunca existe nem mesmo entre os gentios. Isto é,
que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês quem? Os crentes de Corinto, da igreja de Corinto. Paulo diz: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado ou ter chorado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, olha que interessante. Aí, quando você olha o verso 3, vai aparecer a palavrinha entrega. Entrega quem? Esse indivíduo que teve relação íntima com a mulher do seu pai. Alguns vão dizer que era a madrasta dele, outros vão dizer que era a mãe dele mesmo. Não interessa. De um ou outro, Paulo está dizendo que nem no meio ímpio, nem no meio da cidade, né, de Corinto, que era uma cidade altamente depravada, se via coisa desse tipo. Então veja o pecado do indivíduo. Aqui eu acredito que é um argumento do maior, porque um pecado desse aí, né, é adultério, é fornicação, é um monte de coisa aí misturada aí. Aí Paulo diz, entrega esse indivíduo a quem? A Satanás. Depois, no verso 7, ele diz: joguem fora. Ele faz uma paráfrase ao fermento, querendo dizer que esse indivíduo, se ele continua com essas práticas dentro da igreja e não há disciplina, a igreja não se incomoda. Paulo diz que uma igreja assim é uma igreja que é orgulhosa, cheia de orgulho. Se isso acontece, vai contaminar os outros. Isso vai virar uma prática comum na igreja se não houver retaliação, se não houver punição. Então preste atenção. Entrega a Satanás, joga fora. Aí no final, ele vai dizer, no verso 13, expulsem o malfeitor. Expulsem o malfeitor. Então, voltando para o nosso texto lá, a maior parte dos comentaristas acredita que esse indivíduo é o que Paulo está tratando aqui. Aí a pergunta que vem é: mas o que esse cara fez não foi diretamente a Paulo. Paulo soube e mandou uma carta. E por que Paulo coloca-se aqui como se as pessoas estivessem entendendo que ele foi o principal ofendido, e por isso ele diz no verso 5, ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim. Ele não está dizendo que não fez a ele de jeito nenhum. Quando ele termina a leitura, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo, se vocês pensam que ele causou só a mim, dor, tristeza, ofensa, mágoa, não, causou a vocês também. Então, como a gente pode entender? Aí alguns vão dizer, não, é porque não é ele. É um outro cara que se levantou, provavelmente um cara que queria ser líder, por não concordar, porque parece fazer sentido, né, irmãos? Esse novo líder que se levantou, por não concordar com a disciplina que Paulo recomendou à igreja a dar a esse indivíduo. Qual foi a disciplina que Paulo recomendou? Lança fora, entrega a Satanás e expulsa esse cara. E aí traga para os nossos dias, faz sentido, faz sentido. Sempre vai ter alguém na igreja que não vai concordar, sempre vai ter. Se alguém peca aqui, a gente vai disciplinar, sempre vai ter alguém, que não seja você, mas sempre vai ter alguém que vai dizer, não precisava disso tudo. Aí alguns dizem que esse indivíduo aqui se zangou com Paulo, ficou furioso com Paulo e começou a falar mal de Paulo, por isso Paulo escreve essa que nós consideramos a segunda carta, que ele vai se defender. Aí tem uma terceira possibilidade. A primeira, né, é o cara do capítulo 5, que está com raiva de Paulo porque sofreu essa punição. Também faz sentido, né? Poxa, o cara mandou me expulsar, eu nunca vi nem esse cara. Aí ele manda uma carta dizendo que vocês têm que fazer isso comigo, me expulsar, me lançar fora, me entregar a Satanás. A primeira possibilidade. A segunda, um outro indivíduo que não concordou e deu colo para esse cara, ombro para esse cara. A terceira possibilidade, a que eu acho que é a mais viável, é que é o mesmo cara. É o mesmo. É o cara mesmo, que é a primeira opção, não é?
ele se zangou com Paulo e começou a ofender Paulo. E Paulo está dizendo que ele se rebelando com isso, está se rebelando contra a igreja. Aí parece que a igreja percebe isso e desce mais a mão. Por isso, Paulo diz o que ele diz aqui. Basta a punição imposta pela maioria. Qual foi a punição? Aqui está lá, né? Pega esse cara, entrega, lança, expulsa, para que a alma dele, se você ler bem direitinho lá, é um negócio pesado. E aí parece que a turma pesa demais a mão, e Paulo agora, a ideia, pelos verbos que ele usa aqui, é que isso já passou um tempo, ele já está com o coração sarado, ele não tem mais mágoa desse irmão, e provavelmente esse irmão se arrependeu de fato, e ele está querendo voltar para a igreja, e os irmãos não querem. Não querem perdoar esse irmão. E aí Paulo diz isso aí, no verso 7, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido de excessiva tristeza. Aí verso 8 ele diz, por isso peço, rogo, que a mesma palavra para consolo. Eu peço que vocês instruam. E assim confirme o amor de vocês para com ele. Então veja, amor aqui não é sentimento, amor aqui é um mandamento. Amor aqui é atitude. Que atitude é essa? De ensinar, de exortar, de consolar. Console esse irmão. Sofra com ele agora as consequências. Ele está profundamente angustiado, aflito. Ele está profundamente em um estado de carência de pêsames, porque ele está numa situação de alguém enlutado. Ele não é mais aquele que estava na prática do pecado, e que eu recomendei que vocês isolassem ele, jogassem ele nas garras de Satanás, expulsassem ele. Não. E lá no texto não dizia, vamos fazer isso para que a alma dele, no final, seja salva. Que o Senhor venha salvá-lo. E aí o Paulo está dizendo isso. No verso 8. Rogo é a mesma palavra para consolar, que é a ideia de instruir, de admoestar, de exortar, estar do lado, para que esse irmão não fique em depressão, sem desejo de viver. Olhem, meus irmãos, como nós somos responsáveis. E aqui é um pecado que a gente pode considerar muito danoso. A gente não quer perdoar um irmão que chamou a gente de feio. Se fosse pela vontade da gente, se nós tivéssemos esse poder, a gente ia escolher só irmãos que concordam com o que a gente diz, que aceitam o que a gente fala, a gente não ia querer confronto de jeito nenhum. Aí Paulo pega esse caso aqui para nos ensinar a responsabilidade do perdão, que perdoar é amor, e que a gente tem que perdoar. E aí ele pega esse caso escabroso aqui, de um indivíduo que praticou um incesto. E aí Paulo para aí? Não. A partir do verso 9, ele chama a obediência, reitera a importância do amor e traz esse alerta no verso 11. Olha aí o que Paulo vai dizer agora, a partir do verso 9. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova, para testar vocês, de que em tudo vocês são obedientes. Em tudo vocês são obedientes. Então ele está chamando a obediência. Ele está querendo dizer que um crente que perdoa é um crente que ama e é um crente que é obediente. Então o contrário também é verdadeiro. Um crente que não perdoa, ele é desobediente e ele não tem amor. Ele não tem amor. Bote na cabeça de vocês, meus irmãos. Se a gente fosse basear o perdão da gente no amor, na ideia de sentimento, a gente não perdoaria ninguém. O próprio Cristo, Deus, na pessoa de Cristo, não nos perdoaria, se perdoar fosse sentimento. Porque normalmente sentimento não vem a ideia de sentir piedade, sentir
uma emoção momentânea ou até prolongada, que é desprovida de razão. É simplesmente emoção. Se eu chorei, então merece perdão. Se a pessoa me faz raiva, não merece perdão. Então ninguém perdoaria. Imagine Deus lá no seu trono da eternidade, aí ele olhou para você, e segundo que a Bíblia diz, a gente mortos os nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 3 diz que a gente não fazia nada que prestasse, a nossa boca, a nossa língua, o nosso caminho era todo. Aí Deus sentiu o quê? Se fosse na base do sentimento, então todo mundo estava no inferno. Se amor fosse sentimento. Mas não, Deus olha e sente graça, misericórdia de nós. E ele não vem com sentimento assim, um coração pulsando, como a gente sempre imagina, né? Nas novelas, nos filmes, aquele amor, aquela coisa bem sentimental. Não, coisa bem racional. Eu preciso livrar pessoas da perdição eterna. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou me fazer homem, vou lá, eu vou salvar aquela, porque eu quero e pronto. E assim nós devemos fazer. Né? Uma coisa é você amar, outra coisa é você gostar. Então, gostar, você gosta hoje, não gosta amanhã. Aqui você podia fazer uma lista de coisas que você gostava e hoje você não gosta mais. Agora, amor não. Amor é algo racional. Amor é mandamento, é obediência. Tanto que Jesus diz assim, ó, se os teus inimigos te perseguirem e disserem assim, abençoa eles. Não paga o mal com o mal. Pense na prática. Alguém te perseguindo, alguém fazendo mal para você e você não devolvendo o mal para ele. A Bíblia vai dizer assim, ó. Você que furtava, não furte mais. Trabalhe. Sempre tem algo o contrário. Então, se alguém faz mal a você, você não vai fazer mal a ele, você vai fazer o bem. Você vai desejar o bem para ele, mas aí não é coisa piega, não. Você vai desejar o bem. Não é coisa piega no sentido assim. Você não pode aplicar isso em todos os contextos. Aqui é o contexto de igreja. Se alguém está te ofendendo, perdoe esse irmão. Agora, se você está no local e chega um assaltante para lhe assaltar, um revólver, uma arma, e ele vai dar um tiro na sua cabeça, ele atira o negócio. Você vai dizer, eu te amo, dê um tiro na minha cabeça. Não, se você puder, arranca a cabeça dele do murro. Entendeu? Se ele vem para tirar a sua vida, tira a dele. Antes a dele do que a sua. Parece forte, né? Pastor, onde é que está o amor aí? O amor à sua vida que Deus lhe deu, que ele não está respeitando. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Entendeu? Mas se defender assim e tirar a vida de alguém é autodefesa. Então vai lá, sem medo de ser feliz. Tá certo? Mas o nosso contexto aqui é questão de moralidade. O irmão caiu na imoralidade. E ele não tem que encontrar um monte se ele está arrependido de fato. Eu sempre estou falando isso, arrependido. A gente não tem que ir atrás das pessoas para elas se arrependerem. A ideia do texto aqui é que esse irmão está querendo voltar. E os irmãos não estão deixando. Aqui o texto não está dizendo, então eu vou atrás daquele irmão que caiu, eu vou lá insistir para ele se arrepender. Não, não é assim não. É se o irmão, quem se arrepende, vai vir. Quem de fato se arrependeu, ele vai procurar acertar as contas. Ele vai procurar. Eu já contei essa história aqui, né, de um pregador famoso, que quando era jovem assaltou um posto de gasolina e roubou o posto. Nunca foi preso nem nada. Passou-se os anos, ele se converteu. E todas as vezes que ele ia pregar, ele se sentia incomodado com isso. Aí, ele também não é besta, deixou passar muitos anos, prescreveu. Então, ele pegou, calculou o valor do dinheiro, porque quem rouba nunca esquece, né? Quanto roubou, calculou o dinheiro todinho e tal, tinha lá uma Brasília, sei lá, o carro que dava conta, você vendeu, e foi lá no posto, depois de acho que 20 anos ou foi 30. Chegou lá, não era mais nem a pessoa, dono do posto da época, já era outra geração, filho ou neto, não sei, não lembro agora. E ele contou a história, pagou, e disse assim, não adianta querer me prender porque já prescreveu o cara, não, só em você voltar aqui e restituir, tá tudo beleza. Por que o cara foi lá atrás dele? Mandou alguém atrás dele para se arrepender? Não, ele se sentiu arrependido, e um arrependido, ele vai procurar se consertar.
É o caso desse irmão aqui. Se for de fato o que lá do capítulo 5, acredito que foi, de 1 Coríntios. Ele se arrependeu, estava querendo voltar para a comunhão dos irmãos, os irmãos não queriam, e Paulo disse, tá bom, a punição dele já foi o suficiente. Ele se arrependeu, restaura o irmão, consola o irmão, sejam obedientes. E aí Paulo faz essa comparação aí. A quem, verso 10, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Aí Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que entender que quando vocês perdoam, não é mérito de vocês, porque quando eu perdoei vocês, se é que eu perdoei, ou de fato perdoei, essa é a ideia do texto, eu fiz isso na presença de Cristo, por causa de Cristo. A gente só perdoa pela ação de Cristo em nós. O indivíduo só se arrepende por ação de Cristo em nós. Mas a gente depende um do outro. Se eu erro, eu preciso me arrepender. Então, eu preciso ouvir palavras de Cristo, que me levam ao arrependimento. Então, tem que ter um irmão maduro, como diz lá em Gálatas, espiritualmente, para ir falar comigo aquilo que eu já sei, mas eu não consegui assimilar. Ou então, eu acho que eu não tenho condição de fazê-lo. Aí, a minha instrução, o meu consolo, que é a instrução, que aí é o ato meu de obediência, de dizer, um dia eu estava em uma situação como a dele. Um dia eu pequei contra alguém, um dia eu ofendi alguém. E se você não consegue pensar isso hoje, não, até onde eu lembro aqui, eu nunca ofendi ninguém, eu sou uma pessoa, gente boa. Eu nunca ofendi ninguém, então eu vou dizer um para você que você ofendeu, Cristo. Pronto. Então, igualou todo mundo. Ninguém aqui, na sua existência, ficou na posição somente de ser perdoado. Não. Você já nasceu em pecado e você já devia arrependimento e perdão a Cristo. E depois que você cresceu, é só começar a se mexer, você já ofende. Aí Levi, que está com seu filho aqui, né? Daqui a pouco ele começa a endurecer os bracinhos, vai querer tirar o óculos da cara dele, vai querer bater na cara dele. É ofensa, irmão. É ofensa. Em pequenas proporções, mas é ofensa, é falta de respeito. Aí ele é inocente. Depende de como é que você entende inocência. A Bíblia vai dizer que não tem ninguém inocente, não. Todos nós pecamos e precisamos nos arrepender. Esse é o ponto, a obediência. Amor, consciência de que eu tenho que fazer isso porque Cristo fez por mim. E quando eu faço, é através do que Cristo faz em mim. E por que eu tenho que ter essa consciência? Paulo me afirmou que o pecado de um atinge a todos, direto ou indiretamente. Paulo diz que é um dever de todos os irmãos abraçar aquele que de fato se arrependeu. Paulo nos pede, nos roga, né, para que a gente perdoe e console. Aí Paulo diz que a gente tem que ser obediente a isso. Aí Paulo diz que a gente tem que praticar isso, perdoar em amor, com consciência. E Paulo vai dizer, para um fim, para que a gente não fique em desvantagem com Satanás. Ele vai encerrar dizendo isso, ó. Olha o que o verso 11 diz, ó. Que é fim, né? Para que Satanás não alcance vantagem. Alcance é ter mais, porção maior, ser superior. Então, o que Paulo está querendo dizer é que quando uma igreja ela é desobediente em praticar o amor, ou seja, em perdoar o irmão, quem cresce nessa igreja, quem tem vantagem nessa igreja, não é o Espírito Santo de Deus, mas é Satanás, que vai, olhe como ele é ardiloso, ele vai tanto trabalhar a angústia, a dor, a tristeza, a aflição, a mágoa, naquele que foi ofendido, como naquele que ofendeu. Ou seja, ele vai colocar uma barreira de separação. Não, eu não vou porque eu estou magoado. Eu não vou porque eu fui atacado, eu fui afligido. Aí do outro lado está uma pessoa que se arrependeu e diz, eles não me aceitam mais. E ele, sem saber dizer, ele está sentindo a mesma coisa. Ele só não fala. Mas ele sente a aflição, ele sente a angústia, ele sente o desprezo, tudo, todos sofrem. E nessa hora, o texto está dizendo para a gente que Satanás, ele cresce.
Satanás, ele ganha espaço. O propósito de Satanás é evidenciado. Para ilustrar aqui um tipo de igreja assim, a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, poderosa, orgulhosa, que achava que não tinha falta de nada, achava que as músicas estavam teocêntricas, isso era suficiente, que todo mundo estava rico e abastado, isso era suficiente. E não se tocou que o Espírito Santo deixou de agir. Estava lá de fora, estava batendo, pedindo para entrar. Estava em desvantagem. Quem estava lá dentro era Satanás, agindo. E Paulo termina dizendo isso. Pois nós não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo assim, ó, aqui ninguém é menino. A gente sabe qual é a intenção de Satanás em querer ter vantagem. Então é como Paulo estivesse dizendo assim, ó, desde meninice. O irmão errou, pisou em falso, ofendeu, mas o irmão se arrependeu. Vamos perdoar. Vamos trazer esse irmão para junto da gente, vamos restaurar ele. E aí sim, nós estaremos sempre em vantagem. Satanás sempre vai agir nesse sentido. Ele sempre vai querer dividir. E não se iluda. Não ache, meus irmãos, que Satanás divide a igreja do Senhor, colocando uns mais ricos, outros mais pobres, colocando uns mais sábios, num sentido de conhecimento, né, adquirido, não conhecimento espiritual, mas conhecimento, né? Não. Divide aí. Na falta de perdão, na falta de amor, porque perdoar é amor. Amor é perdoar. Como é que eu provo que amo um irmão? É quando eu o perdoo e eu digo, eu estou aqui, seguindo a ordem lá de Gálatas, eu estou aqui para restaurar você com brandura, ou seja, preparando o ambiente com benignidade, não é brandura dizendo palavras de açúcar, não. É confrontando, dizendo que você vai ser punido pelo seu erro. Mas a punição, ela acaba quando você se arrepende. Aí eu estou aqui do seu lado para lutar com você a carga que vai estar sobre você por causa da sua queda. Eu estou aqui para andar com você. Não importa o que você fez, se você se arrependeu. É isso que o texto ensina para a gente, meus irmãos. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Algumas coisas aqui para a gente terminar. Guarde isso aqui, ó. O perdão faz o perdoado crescer, amadurecer. E todos ganham. Todos entram em vantagem. Se esse irmão aqui foi perdoado, você pode ter certeza, irmãos, dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente ele cairia nesse mesmo erro de novo. Ele caiu, certamente caiu em outros, mas nesse aqui, se esse cara aqui for do capítulo 5 de 1 Coríntios, ele jamais caiu de novo nesse aqui. Ele amadureceu. E todos nós ganhamos. Se tem um irmão na nossa comunidade que ele tem a mania de ficar falando mal dos irmãos, e aí ele falou mal de você, e você fez todos esses passos aqui, e ele de fato se arrependeu, você pode ter certeza. Ele não vai mais fazer isso nem com você, nem com ninguém. Todo mundo ganha. Por isso que o perdão faz o perdoado crescer, amadurecer. E não só isso. O perdão faz o perdoado ter coragem para se arrepender e perseverar na vida cristã. Ele vai lembrar, quando eu caí naquele lá, eu me arrependi, isso aqui aconteceu comigo. Então, se eu cair aqui, Satanás não vai ficar com vantagem em cima de mim, querendo me colocar contra os irmãos, querendo dizer que o erro não foi meu, querendo que eu coloque a culpa nas circunstâncias. Eu vou assumir a minha culpa, como assumi em outros locais, e fui restaurado com os irmãos. Se eu demonstrar que de fato eu me arrependi, os irmãos vão entender, porque quem está operando nesse negócio é o Espírito Santo. Se de fato eu me arrependi, o Espírito Santo vai agir também na vida daqueles irmãos que eu ofendi e vai trazer a paz. E aí ele vai perseverar. Estão entendendo, irmãos? Como o perdão é fantástico? Porque nós somos beneficiados.
Quando eu me sinto perdoado, eu cresço. E quando eu entendo que eu estou crescendo, eu fico maduro para outras quedas que virão, para que eu não demore tanto, eu já me arrependa e mostre meu desejo de restauração, de estar com os irmãos, e assim eu vou caminhando o caminho da perfeição. Eu vou me tornando crente cada vez mais maduro. Mas o texto também traz para a gente, pelo menos, 3 motivos para a gente perdoar. A gente tem que perdoar por amar o irmão. A gente tem que perdoar, como diz o verso 9 e 10, por amor ao Senhor, porque o Senhor nos perdoou. E a gente tem que perdoar o irmão, o verso 10, não está muito explícito. Vamos ler o verso 10, que o verso 10 diz: aquele a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois a quem perdoei, se é que perdoei, alguma coisa eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Ao verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós quem? A igreja. Então, eu tenho que perdoar por amar o irmão, e aí ele é beneficiado por esse meu perdão, eu sou beneficiado pelo arrependimento dele. Eu tenho que perdoar por amor ao Senhor, porque o Senhor me perdoou. E a minha ofensa é muito maior do que incesto, qualquer depravação. Porque aqui, se a gente não pecou literalmente, aqui, ó, aqui. Se eu fosse contar para vocês os pecados que eu já cometi aqui, que você já cometeu aqui, se fosse colocar aqui nesse telão, ninguém ia ficar com a cara em pé olhando para cá. Todo mundo ia ficar com vergonha. E todos os nossos pecados, antes de ofender qualquer pessoa, ofende a Deus. E o Senhor nos perdoa. E como nós começamos, e eu termino dizendo, o nosso pecado ofende a igreja toda. Então eu tenho que perdoar por amor ao irmão, eu tenho que perdoar por amor a Cristo, eu tenho que perdoar por amor à igreja. Por amor à igreja, eu tenho que perdoar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver isso. Nós já vimos aqui que perdoar é uma ordem, perdoar é uma conduta, perdoar é um dever, perdoar é uma responsabilidade. Hoje, perdoar é amor. Se você quer dizer, eu pratico o amor cristão, o perdoar tem que fazer parte da sua vida. Convido agora os irmãos a me ajudar a celebrar o maior ato de perdão, de amor, que a humanidade